Fala rapaziada, hoje eu vim trazer um pouco aqui pra vocês o que foi o meu pré-release. É o primeiro pré-release de Magic que eu joguei, né? Já jogo Magic há um tempo, mas foi o primeiro pré-release que eu joguei. E vou mostrar pra vocês que eu fiz, né? O deck que eu utilizei, qual foi minha posição dentro dos jogos. E depois eu conto como foi minha experiência no geral, tá? Então, bora lá. Bom, então eu comecei pegando, né? Eu fui o primeiro a escolher o kit do pré-release, né? No ato da compra lá, como foi o primeiro que comprei, eu tive o direito de escolher. Eu sei que algumas lojas o pessoal não conseguiu escolher, né? Os últimos que compraram acabaram ficando com o kit que sobrou, mas eu consegui escolher e eu escolhi o Jeskai, né? Eu sei que muita gente lá queria jogar de Mardu, de Sultai, mas eu acabei escolhendo o Jeskai e não me arrependi, tá? Porque eu escolhi o Jeskai justamente porque são cores que eu já gostava de jogar, né? Então eu gostava, minha combinação aí de cores é o Izzet, né? Vermelho e azul. Então, como eu já gostava de jogar com essas cores, eu preferi pegar um deck que tinha, né? Aliás, escolher um clã que tinha essas duas cores e que eu já tava mais acostumado a jogar e que também poderia vir algumas cartas que eu fosse usar em algum deck meu, Commander ou algo do tipo. Então eu tô pegando aqui o deck que eu usei pra jogar lá, o pré-release. O deck ele vai estar sem as lands básicas, tá? Então, como eu voltei a jogar recentemente, eu tava sem land básica, então eu acabei usando a da loja, eles disponibilizaram lá pra mim. E eu vou ter só as lands que eu tirei de fato nos boosters, tá bom? Então, esse aqui foi o dado que veio dentro do pré-release de Sky, né? Bem bonito, por sinal. Eu gostei bastante aqui das cores. E vamos lá. A minha ideia era já realmente jogar de Sky, né? Mas a gente sabe que o pré-release aí, ele depende um pouco da pool que você vai abrir dentro dos boosters, né? Então, acho que vieram 5 boosters normais, né? E um booster de Jeskai, né? Acho que foram 6 boosters, se eu não tô enganado. E a minha ideia era, de fato, jogar de Jeskai, mas dependia muito daquilo que eu ia abrir. E eu abri uma pool relativamente boa pra Jeskai, né? Eu acabei abrindo algumas cartas pretas e algumas cartas verdes que eu gostei, mas eu não tinha tanto suporte pra elas assim, apesar de serem boas, né? E aí eu fui pro Jeskai mesmo, né? Então, eu dei sorte aqui de acabar abrindo duas Swiftwater Cliffs, né? Que ela gera mana vermelha e azul, né? Peguei também o Windcarried Crag, que gera vermelha e branca, e uma Triland aqui que gera as 3 cores do Jeskai, né? Então, isso também já ajudou na base de mana. Além dessas 4 aqui, eu acabei usando 7 montanhas e 6 planícies, né? Então, totalizando 17 lands, o deck total 40 cartas. Ainda falando da base de mana, consegui abrir 2 Jeskai Devotee, então eles filtram a mana, né? Você paga uma mana e ele filtra pra mana que você precisa, também nas cores Jeskai. E aí a minha ideia era realmente fazer um Jeskai que bate, né? Algo mais puxado ali pro agro, porque como a principal mecânica dessa coleção do Jeskai, ele é o Flurry, né, que é ativar a segunda spell ali e ter vantagem sobre isso, acaba que você não consegue fazer bichos muito grandes com isso, né? Então a minha ideia era poder bater o mais rápido que eu pudesse, tirando vantagem do homem, né? Aliás, desculpa, eu falei homem, mas é Flurry. Tirando vantagem do Flurry, né, enquanto eu ia batendo, e aí colocar alguma criatura um pouco maior ali pra fechar o jogo, né? Então era deixar o oponente com o mínimo possível de pontos de vida e colocar uma criatura que conseguisse fechar o jogo. Então era mais ou menos essa a ideia que eu queria. Então, de base de mana foi isso, né? Os Jeskai Devotee pra ajudar a filtrar as manas, essas lands que eu tirei nos boosters e mais os terrenos básicos. Então vamos começar aqui falando pelo custo de mana. Primeiro custo de mana, eu tive um encantamento Aura, né? Que ele encanta, é uma mana, né? Encanta criatura alvo e ela ganha flying +1/+1. E você pode pagar 3, duas genéricas e uma azul e voltar essa criatura pra mão. Mas não foi por causa dessa habilidade de voltar pra mão que eu coloquei, né? Apesar de ela servir em algum momento específico, era mais por conta do flying, né? Então eu foquei em pegar criaturas que tivessem flying, ou ameaçar, coisas do tipo. E fora isso, criaturas que tivessem também o flurry, né? Porque a minha ideia era jogar com o flurry. Então aqui era basicamente para caso eu tivesse alguma criatura um pouco mais forte e que não tivesse flying, eu colocar isso, né? Ganhar um pouco mais ali de corpo e conseguir bater no oponente. Coloquei aqui também uma outra mágica de custo 1, que a criatura ganha +3/+0 e haste até o final do turno. Também para tentar fechar o mais rápido possível. Se eu conseguisse colocar uma criatura um pouco mais forte, né? Mas que não tivesse haste, tentar fazer com que ela batesse ali já direto para mim conseguir ir drenando essa vida do oponente o mais rápido que eu conseguia. E
E a principal carta aqui de custo 1 seria essa criatura aqui, né? Que ele é um elemental 2/2. E no começo da minha step ele volta pra minha mão, né? Então ele é um 2/2 haste. E aí ele tem uma outra habilidade, que é se você pagar 2 genéricas, uma vermelha, ele ganha +2/+0 até o final do turno, que é bastante útil pra quando eu tava ali sem fazer nada e baixava ele, eu conseguia crescer ele, ou como trick de combate, ou pra bater de fato ali no oponente, né? Então, essa carta era muito boa pra ajudar a trigar o Flurry, né? Também tinha Devoted Duelist, que é um Goblin 2/2 haste, né? E o Flurry quando ele ativa o Flurry, ele dá 1 de dano em todos os oponentes. Então, como vocês já puderam ver aqui, essas criaturas pequenas com haste eu usava pra ficar batendo nos oponentes o mais rápido possível. E ele ainda tinha esse bônus do Flurry que eu, caçando a segunda mágica, conseguia dar 1 de dano no oponente diretamente, né? Sem depender de nada. Os Jeskai Devotee que faziam um filtro das minhas manas, né? Só que ele também tem Flurry, ganhando +1/+1. Então, também acabava batendo ali com eles quando eu conseguia ativar o Flurry. E aí aqui, de custo 2, né? Ainda seguindo no custo 2, eu tinha esse carinha aqui, que ele é um 2/1, e durante o meu turno ele tem First Strike. Confesso que eu não usei muito ele, mas a minha ideia era poder ter um bloco ali com um pouco mais de vantagem, né? Principalmente usando alguns tricks de batalha. Então eu tinha, por exemplo, essa mágica, né? Uma branca e uma genérica, que criatura ganha +3/+0 até o final do turno, e eu dava um draw, que eu achei bastante bom, porque além de conseguir fazer esse trick de batalha, fazer um bloco, eu consegui passar um dano um pouco maior no oponente, eu ainda acelerava o meu jogo. E aqui, seguindo ainda pra última carta de custo 2, é uma Sorcery, né? Que eu podia dar 4 de dano numa criatura ou Planeswalker, e se eu dou Behold em um dragão como custo adicional, né? Ela pode ser usada como flash, né? Então eu tinha aqui alguns dragões no deck, aqui, né, como vocês podem ver, e aí eu acabava conseguindo usar ela como uma instant, o que era bastante positivo. Então, isso ajudava bastante a remover alguns bichos, né? Vocês vão reparar que nesse deck que eu montei, acabou que ele ficou sem remoções, né? Então, tem mais alguma carta aqui depois que eu vou passar por ela que ela dá dano também em criaturas, mas eu não tinha nada sólido ali pra poder parar o encantamento que vira criatura, ou dar stun counter, ou de fato destrói a criatura, né? Tipo, era sempre essas duas envolvendo dano. Então, meu deck ficou muito dependente do meu resultado de ficar batendo, né? E se o cara colocasse algo muito grande, era difícil de eu conseguir remover. Então esse foi um dos problemas, já adiantando aqui, né, desse deck. Seguindo então, de custo 3, Sage of the Skies, que é uma criatura branca 3/3, uma criatura rara, né? E ele também tem a ver com Flurry, né? Que quando ele entra, né? Se eu já castei uma outra spell no turno, eu faço uma cópia dele, e ele por si só já é uma 2/3 lifelink flying. Então, o que ajudava bastante ali a segurar, tanto fazer corpo pra blocar, bater e ganhar vida. Então, ele foi uma carta que jogou muito assim no deck, apesar de ter só tirado uma cópia dele, eu conseguia explorar bastante ali dele. Então, fazendo ali meus blocos, conseguindo ganhar bastante vida, seja usando ele com trick de batalha ou não. Então, bastante útil foi essa carta. Consegui tirar 2 Poised Practitioner, né? Ela é uma criatura também que tem Flurry, diferente das outras, ela não tem Fly nem nada do tipo, não tem haste, mas sempre quando eu conseguia ativar o Flurry, eu colocava um counter +1/+1 nela e dava Scry 1, o que ajudava também a dar uma filtrada ali no meu jogo quando tava muito parado ou quando eu precisava de algo mais rápido. E ela ia crescendo ao longo do tempo, então ela acabava sendo a minha mini bomba aí, né? Ela ia crescendo e aí eu conseguia fazer um bloco um pouco melhor, ou então pelo menos intimidar o oponente a não atacar, porque eu já tinha essa criatura na mesa e eu acabei conseguindo tirar 2 dela. Então ela também jogou bastante assim nesse deck. Monastery Messenger, que ele basicamente é um 2/3 Flying Vigilance, e quando ele entra eu poderia voltar uma Instant ou Sorcerer, né, basicamente, né, uma No Land ou No Creature do meu cemitério pro topo do deck. Então ele ajudava a voltar algumas remoções, como vocês puderam ver aqui. Esse deck tem pouquíssimas remoções, né, e não são remoções, né, assim, a grosso modo, era mais dano mesmo. Então tem essa daqui de 4 de dano, essa daqui que também dá, tá aqui atrás, né, ela dá 5 de dano, que é o Narset's Rebuke, e também tinha o homem desse carinha aqui, que foi basicamente, eu coloquei esse dragão aqui, tanto pelo Behold, quanto pelo homem dele, né, que ele dá 5 de dano numa criatura sem fly, que ajudava a remover algumas criaturas chatas ali durante o jogo, mas ele basicamente servia pra isso. Então também sempre focando ali em criaturas que tem fly, vigilância, etc. Curry Mountain Stalwart é uma criatura 3 manas 3/3, então é um corpo aqui ali com Flurry, mas também não tem flying, haste, nada do tipo, mas sempre quando eu ativava o Flurry dele, eu ganhava 2 de vida e os oponentes perdem 2 de vida, né, basicamente. Então, aliás, ele dá 2 de dano,
que os oponentes perdem, né? Ele dá 2 de dano em cada oponente. Então isso também, junto com o Siege of the Skies, que ele tem lifelink, eu conseguia acabar drenando ali bastante vida e sobrevivendo mais no jogo, né? Então isso era bastante legal ali de ir mudando o relógio somente por fazer mágicas, né? Eu não precisaria bater ou nada do tipo, caso eu não precisava bater diretamente, né? E então, caso o oponente tivesse uma criatura muito grande, que eu não conseguisse remover, eu poderia ainda causar dano, tanto com o Devoted Duelist, que ele dá um de dano, né, no Flurry, quanto esse carinha que dá 2 de dano no Flurry. Então, conseguia dar dano sem atacar diretamente, o que era muito bom também. E aí, 2 High Spire Bellringer, que ela basicamente é uma 1/4 Flying, né? Por 3 manas não é lá uma grande carta, mas ela reduzia o custo da minha segunda mágica no turno, né? Então, o que ajudava eu castar algumas coisas um pouco maiores ou mais coisas durante o mesmo turno pra trigar o Flurry das minhas cartas, né? Então, isso ajudava bastante também. E ela também era um bom bloco, né? 1/4, ela conseguia bloquear bastante coisa ali sem morrer e também bloquear, o pessoal tava jogando com bastante dragões, né? Assim, então, conseguia bloquear algumas criaturas um pouco mais fortes com ela, apesar dela morrer, né? Mas ela ajudava bastante também nessa questão do bloco, apesar de ter só 1 de poder. De custo 4 aqui, aí já começava um pouco as cartas mais fortes, assim, do deck, né? Então, o Effortless Master, ele é um 4/3 de vigilância ameaçar, e se eu castei, né, quando ele entra, se eu já tiver castado 2 ou mais mágicas no turno, ele ganha 2 marcadores +1/+1. Então, ele entra aí 6/5, basicamente, com vigilância ameaçar, né? Essa era a ideia de colocar ele. Então, uma carta bastante forte, quando eu jogava ela, era uma das minhas bombas, assim, né? Então, eu conseguia atacar ali com ameaçar, então o oponente tomava ali 2 blocos, né? Ele teria que perder 2 bloqueadores, dependendo das cartas, ou pelo menos eu conseguia fazer essa trade, né? Se ele tivesse com muita carta, se não, eu conseguia bater direto com bastante dano. Então era uma carta que foi bastante importante também. Jeskai Brushmaster, eu acho que ele, assim como o Effortless Master, foram bastante importantes, assim, né? Para as minhas vitórias, porque eu conseguia bater bastante com eles. Então, ele tem Prowess, né? Que é basicamente quando eu caço uma non-creatures pra ele ganhar +1/+1 até o final do turno. E ele tem Double Strike. Então, eu conseguia fazer com ele, por exemplo, mágicas que, igual essa daqui, que davam Flying pra ele. Então, Double Strike Flying. Ele ganhava +1/+1, né? Então, ele já ia pra uma 3/5, fora o Prowess dele que ia subindo ele. Ou então, como essa Wild Ride aqui, que dava +3/+0 e haste. Então, ele já entrava com Double Strike, haste, batendo ali 5, né? Então, essa carta, dependendo da situação que eu conseguia colocar ela no jogo, ela batia muito em um turno só. Agora chegou nas maiores cartas aqui, né? Então, eu já vou dar o disclaimer aqui, que esses 2 dragões aqui, basicamente, eu coloquei eles por causa do Omen. Então, aqui, vou começar por esse daqui, né? Seguindo as cartas de custo 4. Então, esse daqui, eu descartava um card e comprava 2 cards no Omen dele. Então, dependendo da situação que tava, você tava com cartas muito, muito grandes que eu ainda não conseguia jogar, porque a ideia do meu deck era bater muito rápido no início, né? Tirar bastante vida logo no início do jogo. Então, isso acabava ajudando. Ou quando eu precisava de uma remoção específica, eu acabava descartando um terreno e comprando algumas cartas para acelerar o jogo. Então, foi bastante útil. O Narset's Rebuke, que dá 5 de dano à criatura e eu adiciono 3 manas, sendo elas Jeskai, né? E aí, se a criatura morrer, eu exilo, ao invés de ir pro cemitério. Então, isso também ajudava a tirar algumas criaturas um pouco mais fortes ali dos oponentes. Aí, aqui entro nos 2 dragões que eu consegui tirar, né? Então, é o Jeskai Shrine Keeper, que ele é 5 manas, 3 Jeskais, 2 genéricas. Flying Haste, ele é um 3/3 e sempre quando eu dou dano de combate a um player, eu ganho de vida. Quando ele, né, essa criatura dá dano no oponente, eu ganho de vida e dou um draw. Então, ele não era lá um grande dragão assim, mas ele ajudava também pra já entrar com haste batendo. Então, essa era a minha ideia, sempre ter o haste ali, a criatura já entrar, já conseguir bater e mudar o clock ali. Então, também acelerava dando draw. E o mais importante aí dessas criaturas aqui de custo 5, de fato foi o Chico, né, que é o dragão ali da Narset. Então, Flying Vigilância, quando ele entra, eu exilo uma non-land com custo convertido de 3 ou menos do meu cemitério, eu faço uma cópia dela e eu posso castar a cópia. E ele é um 4/5 Flying Vigilância, né, então ele tem um corpo bom e ele ajudava também a trigar todos os meus flurries, né, porque fazendo ele já seria uma mágica do turno, e aí eu exilava uma carta com custo 3, né, ou menos do cemitério, e eu poderia fazer uma cópia
cópia. E aqui, o texto dele, ele fala que você copia, né? E você pode castar essa cópia. Então, eu conseguia já, só com o Chico, já ativar o Flurry de todas as minhas cartas que estavam em jogo. Então, era basicamente quando eu tentava ali ganhar o jogo, né? E aí, pra finalizar aqui, era esse Twin Maw Stormbrood, que eu só coloquei basicamente por causa do homem, né? Que ele dava 5 de dano em criaturas sem fly. Eu sei que a maioria do pessoal tenta usar criaturas com fly e algum tipo de evasão, né? Então, talvez não fosse tão efetivo, mas ele jogou bastante também, conseguia remover algumas criaturas importantes ali. E quando ele entra, eu ganhava 5 de vida, é um flying, né? 5/4. Então, no pior dos casos, quando eu já não tinha mais muita coisa pra fazer, eu conseguia colocar ali na mesa pra tentar ou sobreviver um pouco mais, ou de fato ter mais uma criatura ali pra bater, e ele me dava essa vida, né? Então, basicamente, essa era a estratégia do meu deck. Colocar várias criaturas pequenas, conseguir ativar o Flurry de todas delas, praticamente todos os turnos que fosse possível, e bater muito no início de jogo e finalizar o jogo com aquelas criaturas um pouco maiores ou com volume de criaturas ali na mesa, né? Felizmente eu não enfrentei ninguém que conseguiu usar algum global de criatura, então eu conseguia ter bastante criaturas rápido ali na mesa, né? E foi bastante positivo. Então, minhas partidas, basicamente, a primeira partida, eu não lembro se o deck era um... Aliás, era um deck Abzan, e o cara, ele fez uma estratégia de levar o jogo pro late game mesmo, então ele tinha muito defensor, muita remoção e alguns dragões muito grandes. Então ele basicamente ficava rampando, enquanto ele tava rampando, ele colocava um bicho só pra defender e várias remoções. Então eu não conseguia bater nele muito rápido, né? Igual eu tava esperando porque às vezes ele colocava um defensor que parava essas criaturas menores minhas, que seriam esses 2/2 aqui, por exemplo. Ou então ele acabava removendo mesmo umas criaturas que eu colocava com custo um pouco maior, por exemplo, as criaturas de custo 3. E aí ele foi levando pro late game, e quando ele colocava um dos dragões, né, que ele tinha ali, eu acabava não conseguindo tirar, porque justamente, igual eu falei, esse deck ele não tem uma remoção de fato de destruir e exilar a criatura, né? Ele só tem essa parte do dano, e que às vezes não era o suficiente ali pra mim matar o dragão que ele colocava. Então eu tinha que ajustar isso com ou ele bloqueando e eu dando dano, ou combando 2 mágicas de dano, enfim, coisas do tipo. Então eu acabei perdendo essa primeira partida. Então foram 4 rodadas. A segunda partida acabei conseguindo. Joguei contra um Sultai. Foi bastante disputado, na verdade. Então foi 2-1 pra mim. Só que foram jogos bem disputados contra o Sultai. Então eu ganhei, ficando 1-1. Depois joguei contra um outro Jeskai, mas o oponente ele decidiu fazer um Jeskai 100% control, né? Então com anula, com criaturas com flash pra bloquear. Então sempre jogando bastante pra trás, e não tive nenhuma dificuldade em ganhar, porque eu conseguia somar muito rápido minhas criaturas. Então ele não tinha respostas tão rápidas até ele conseguir fazer as criaturas maior dele. Então consegui ganhar sem dificuldade 2-0. Então eu fui pra 2-1. E aí por último enfrentei mais um Abzan, só que ele, nesse caso, ele tava usando criaturas um pouco mais baixas, né? Ele não tava levando pro late game. Então eu acabei conseguindo tirar vantagem ali pelo volume de criaturas que eu tava conseguindo fazer na mesa, né? E aí eventualmente vi uma remoção ou outra e eu conseguia utilizar, e sempre tirando bastante vantagem do Flurry, né? Então isso me ajudou bastante. Eu gostei bastante de combar o Jeskai Brushmaster com esse Wild Ride, pra ele já entrar Double Strike batendo bastante também. Isso me ajudou em várias partidas aí. E as cartas que mais jogaram assim no deck foi esse Sage of the Skies, que ele conseguia fazer essa cópia e 2/3 Flying. Pagava 3 manas basicamente para ter 2 criaturas em campo ali com Flying Lifelink. Foi muito bom. O que jogou bastante também foi esse Molten Exile, que eu dava 4 de dano na criatura e aí eu poderia usar ele como instant, né? Beholdando um dragão. Então jogou bastante também. E aí essas criaturas menores, né? Esse Fleeting Eft, o Devoted Duelist e os Jeskai Devotee, que me ajudavam ali nas manas, né? Quando eu precisava. Então eu conseguia trigar, basicamente sempre estava trigando o Flurry ali das criaturas, principalmente por causa desse Fleeting Eft. Então ele era muito importante, porque além de eu conseguir trigar o Flurry das criaturas com ele entrando ali todo turno, se o cara quisesse parar ele, ou ele teria que gastar uma remoção numa criatura pequena, o que era muito positivo pra mim, ou ele ia ter que forçar algum bloco das criaturas dele. E aí entrava o meu papel ali de depois conseguir matar aquela criatura na segunda bem phase ou algo do tipo, com alguma mágica. Então essa criatura, ela incomodava bastante. Então isso que acabava forçando os oponentes a terem que lidar com ela de alguma forma, que muitas vezes, na verdade, não foi a melhor forma, né? Então foi bem legal. Essas cartas menores jogaram bastante. E aí o que eu consegui de fato ali finalizar alguns jogos foram essas criaturas de custo 4 e o Chico, né? Que eu consegui de fato ali fazer trigar ali o Flurry de várias criaturas de uma vez só, acabar causando dano. Então trigava o do Devoted Duelist, trigava o Flurry
Flurry do Corey Mountain, então acabava dando 3 de dano ali sem precisar atacar, né? Ganhava vida. E basicamente todas as minhas criaturas acabavam ficando com Fly, né? Porque seja por elas terem Flying já, ou enfim, no caso das que não tinham, né? Por exemplo, o Jeskai Brushmaster, eu conseguia equipar ele com a Aura, encantar ele com a Aura e ele ia acabar tendo Fly também, então isso ajudou bastante também a ter essa evasão aí de algumas fichas, por exemplo, que os oponentes criavam e coisas do tipo, e eles não conseguiam bloquear essas criaturas, né? Então foi assim que eu joguei, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, né? Então, de forma geral, minha experiência foi muito positiva. A organização do evento ali foi boa. Consegui conversar com o pessoal ali que também foi muito gente boa comigo. Alguns explicaram, né? Eu falei que eu tava voltando a jogar. Alguns explicaram algumas coisas. Então foi bastante interessante. Não teve ninguém que tava desrespeitando ou que tava jogando completamente tryhard, assim. Algumas pessoas todo mundo tava ali querendo ganhar e se divertir, né? Mas acho que não teve ninguém que levou isso ao extremo de ganhar, né? Então todo mundo ali, acredito que conseguiu se divertir com os decks que fizeram e não também, tipo, deixando a competitividade de lado, né? Todo mundo tava ali tentando ganhar, mas ao mesmo tempo se divertindo, então foi um clima bem amistoso, assim. Bem legal de participar, pretendo ir em outros. E gostei bastante do deck que eu montei, né? A princípio, quando eu montei e perdi a primeira, eu achei que tinha ficado um deck horrível. Mas aí eu consegui me adaptar rápido também com a ideia do deck que eu tinha feito, né? Então, consegui me adaptar bem ali. No primeiro jogo, ele consegui entender bastante coisa que eu poderia fazer, eu precisava fazer pra conseguir tirar vantagem de algumas cartas. Então, no primeiro jogo também já consegui ter uma ideia de que mão seria mais ou menos bom ir ou não ir. Então, foram coisas que me ajudaram. E aí, acabei ficando 3-1, né? Perdi a primeira e ganhei as outras 3. E foi bem divertido. Eu acabei ficando em quarto lugar, né? Dos 15 participantes. Então, também consegui pegar uma premiação ali em boosters. E no geral foi isso. Eu achei que minha pool poderia sim ter vindo melhor, mas de longe foi uma pool ruim de Jeskai. Acredito que eu lidei bem assim com o Jeskai em si, né? Porque eu pensei que ele seria uma dos clãs mais fracos aí da coleção para jogar o pré-release, e talvez seja, aí eu já não sei não sei dizer, mas consegui um bom resultado mesmo jogando de Jeskai aí. Então gostei bastante aí e pretendo participar de outros pré-releases, né? Um evento realmente bastante interessante para quem tá começando a jogar, eu indico bastante. Então o pessoal lá realmente foi atencioso, explicaram algumas dúvidas que eu tinha. Durante as partidas você tem ali o apoio do juiz, então caso tem algo que você também fique na dúvida, não saiba, ou a pessoa também, tipo, ela falou que fez alguma coisa, mas ela não tem certeza daquilo que ela tá fazendo, então pausa, chama o juiz, e ele vai tirar as dúvidas ali na hora. Então foi bastante interessante, e você ainda tem essa questão de poder ter um prêmio a mais ali, né? Então eu indico para quem quer começar a jogar, ou até mesmo se você já joga aí e acabou não conseguindo ir no evento, né? Compra o kit, joga com os amigos que você já conhece ali, porque é divertido essa mecânica de você ter que ter a sorte de tirar algumas cartas ali nos boosters, né? Você não saber o que vai vir e qual é a estratégia que você vai usar a partir daquilo que você tirou, né? Então essa mecânica de como é o pré-release, ela é muito interessante, né? Sei que tem outros formatos selados ali pra jogar com os amigos, mas o pré-release foi bastante interessante, beleza? Então é isso. Não esquece de deixar o like se você gostou do conteúdo, comenta aí o que você achou do deck, comenta se você jogou o pré-release aí na sua cidade e como que foi o seu resultado. Conseguiu pegar premiação, não conseguiu, perdeu todas, mas se divertiu, conseguiu tirar alguma carta valiosa aí da coleção nos boosters de pré-release, beleza? Valeu!